Vamos lá, pessoal? Vamos tratar nessa aula agora a questão de resolução de exercícios de porcentagem. Se você não assistiu a aula de teoria, volte na nossa playlist que você vai encontrar toda a teoria que foi apresentada sobre cálculo de porcentagem. Se você já assistiu, acompanhe então conosco esses exercícios, tente entender os seus raciocínios, suas ideias, e aí sim pegue outros exercícios diferentes e tente resolvê-los, tá bom? Vamos começar então. Olha só esse exercício. Analise as afirmações. Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Muito bem. Se a aresta de um cubo for duplicada, o percentual de aumento do volume da aresta será de 700%. 700%. Opa, essa aqui envolve outros conhecimentozinhos, mas vamos lá. Se eu disser que A vale aresta, olha aqui, A vale aresta, como é que eu calculo o volume de um cubo? É A vezes A vezes A, ou seja, é A ao cubo. Ele está dizendo, se eu duplicar o valor dessa aresta, ou seja, se meu A2, que é a minha aresta agora nova, tiver o valor de 2A, ou seja, eu dobrei o valor da anterior, quando eu voltar para o meu cálculo desse novo volume, que eu chamei de volume 2, eu vou ter então 2 vezes A vezes 2 vezes A vezes 2 vezes A. Ou seja, cada aresta vale 2A. 2A vezes 2A vezes 2A. Separando então agora, como tudo aqui é produto, 2 vezes 2 vezes 2 está aqui, A vezes A vezes A ao cubo. Então 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A ao cubo. Então eu cheguei que o resultado do novo volume é 8A ao cubo. Opa, professor, vamos pensar então aqui, ó. O volume que eu calculei agora, quando eu dobrei a aresta, é 8A ao cubo, isso mesmo. E qual que era o volume anterior? O volume anterior era A ao cubo. Então se eu fizer a diferença, ou seja, ele saiu de A ao cubo e foi para 8A ao cubo. Então ele aumentou 7A ao cubo. 8 menos 1, 7. Ele aumentou 7 ao cubo, ou seja, ele aumentou 7 vezes o primeiro tamanho. Isso, se você calcular, se ele for 7 vezes o primeiro tamanho, se ele realmente tivesse dobrado, seria 200%. Se ele tivesse triplicado, 300%. Como ele aumentou 7 vezes, ele aumentou 700%. E a nossa alternativa, a nossa afirmação, ela é verdadeira. Tá ok? Muito bem, vamos para o próximo. Olha lá, também é para analisar VOF, verdadeira ou falsa. Mas vamos prestar atenção então nesse caso. Se um aluno descuidadamente dividir um número por 5, ao invés de multiplicá-lo por 5, o erro percentual cometido será de 96%. Ó, vou chamar atenção para a gente guardar essa palavra aqui, ó, erro percentual, tá ok? Nós vamos entender isso no finalzinho do exercício. Mas vamos por partes. Ó. Se eu chamar que n é um número qualquer, o primeiro caso está dizendo o seguinte, ó, ele dividiu esse número por 5. Então ele fez o quê? N sobre 5. Mas ele tinha que ter feito o quê? Multiplicá-lo por 5, que seria fazer o quê? 5 vezes n. Lembrando que n corresponde ao número. Qual é o erro então, pessoal? O erro é a diferença entre quanto deveria ser e o quanto foi feito. Quanto que deveria ter sido feito, pessoal? 5n. Quanto que foi feito? N sobre 5. Executando aqui o mínimo entre eles, pessoal, nós vamos chegar que vai dar 25n menos n sobre 5, porque o mínimo aqui é 5, né? E 25 menos n, 25n menos n, 24n sobre 5. Esse aqui, pessoal, que nós calculamos, é o erro que aconteceu. Mas não é o erro percentual. Toda vez que eu falo erro percentual, eu tenho que pegar qual foi o erro calculado em cima daquele valor que seria o correto, o total que seria correto. Então, se eu for analisar nesse caso, eu teria que dividir o tamanho do meu erro pelo valor que deveria ter sido correto. Qual é o tamanho do meu erro? O meu erro é 24n sobre 5, está aqui. Qual seria o resultado esperado? 5n, porque eu estou comparando o meu erro. Eu tenho que comparar quanto que eu tenho de erro por quanto que deveria ter sido correto. Quando eu faço essa divisão aqui, eu vou chegar ao quê? Eu vou cancelo. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
ou posso fazer extremos pelos meios. Eu particularmente gosto de sempre efetuar duas divisões, mantendo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Corta o n, porque são produtos, vou ter 24 sobre 25, ou seja, a divisão de 24 sobre 25 dá 0,96. 0,96 está em decimal. Lembram que para transformar isso em porcentagem, eu multiplico por 100. Isso mesmo, multiplico por 100. Ando duas casas para a direita, então isso corresponde a 96%. Vamos olhar lá, ó. O erro percentual cometido será de 96%. Perfeito, né, pessoal? Entenderam? Tranquilo? Qualquer coisa, voltem e prestem bastante atenção nos detalhes desse exercício. É um excelente exercício de prova, tá bom? Vamos para o próximo. Olha lá esse exercício. Uma loja vende um liquidificador por R$ 16,00 para pagamento à vista ou em duas prestações fixas de R$ 9,00. Uma entrada e uma outra parcela para 30 dias. A taxa de juros mensais cobrada pela firma está no intervalo qual? É aqui que ele pede para a gente calcular. Pessoal, presta atenção. Eu não vou pagar à vista, né? Eu vou pagar com entrada e uma outra para 30 dias. Só que presta atenção. Se eu estou dando a entrada, a primeira parcela de R$ 9,00, ela entra com o pagamento à vista, concorda comigo? Então, olha só, o produto custa 16, eu estou dando 9 de entrada. Quanto que está faltando, então, para daqui 30 dias? Sobra R$ 7,00. Ah, professor, então para o próximo mês eu tenho a pendência com a empresa de R$ 7,00. Só que quanto que eu vou pagar na próxima parcela? Eu continuo pagando 9. Isso significa que eu estou pagando de juros R$ 9,00 menos os 7, que é o que tinha ficado faltando. Eu estou pagando R$ 2,00 de juros. Eu estou pagando R$ 2,00 de juros nessa minha compra. Vamos recapitular? O produto vale R$ 16,00, eu estou dando R$ 9,00 de entrada. Por quê? Porque ele divide em duas vezes, tá ok? Uma entrada e outra para 30 dias. Ó. Duas prestações fixas de 9. Então a primeira parcela é 9, R$ 16,00 que era o preço à vista, sobra então para o próximo mês 7. Só que no segundo mês ele também vai pagar 9. Sendo que desses 9, 7 era o valor do produto, então 2 vai ser o valor dos juros que está sendo cobrado. Tranquilo, pessoal? Mas 2 em porcentagem corresponde a quanto? Olha só, quanto de juros isso aqui corresponde? Eu tenho que fazer o quê? 2 em cima do total que eu ainda estava devendo. Quanto que eu devia? Eu devia R$ 7,00. Então, R$ 2,00 em cima dos 7 que eu estava devendo corresponde a 0,286 ou, em porcentagem, multiplicando por 100, 28,6% de juros. Se eu for olhar aqui, 28,6 eu estou encaixando dentro do item D. Pessoal, presta atenção, porque às vezes a gente vai na loja e acha, nossa, ficou tão baratinho, dividi em tantas vezes, o valor da parcela ficou pequenininho, e aí a gente não para prestar atenção no valor dos juros calculado. Nesse caso ficou muito claro. Eu saí de R$ 16,00 que era à vista para pagar R$ 18,00, né? Porque são duas parcelas de 9, 18, saí de 16 para 18. Só que o valor dos juros, quando você calcula, corresponde a 28,6% na segunda parcela. É muito alto, tá ok? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exercício. Um exercíciozinho muito bom esse aqui da FUVEST, hein, pessoal? Vamos prestar atenção? Um automóvel consumia trimetil 2,2,4-pentano puro ao preço de R$ 5,00 por litro e andava 12 km. Posteriormente, passou a consumir uma mistura de 80% desse mesmo combustível, ou seja, trimetil 2,2,4-pentano, com uma mistura de 20% de álcool etílico e sendo que 20% mais cara, ela subiu, foi para R$ 6,00 o litro, e com essa mistura agora ela passou a percorrer só 10 km com litro. Ele pergunta qual o aumento do custo, qual o aumento percentual, ó, de novo, percentual do custo percorrido por ele. Pessoal, perceba que aqui algumas informações estão até a mais. Se você parar para olhar, esse modelo do combustível para a gente não importa, e essa mistura ter sido de álcool 20% de álcool etílico, para a gente também não vai influenciar no resultado.
Por quê? Olha só o que a gente precisa entender. Antes eu pagava R$5 no litro e andava 12 quilômetros, que é essa informação que ele colocou aqui pra gente. 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro eu gastava quanto desse combustível? Se eu fizer essa continha aqui, ó, com 1 quilômetro, se eu fizer essa multiplicação em cruz, 5 vezes 1, 5, 12 vezes x, 12x. Esse 12 eu passo dividindo, então eu fico 5 sobre 12 reais por litro. Ou seja, em 1 quilômetro eu gasto 5 sobre 12 reais. Olha só. E aí depois ele foi quanto? Ele foi para 6, porque ele teve aumento, e passou a andar 10 quilômetros. Então nesse novo modelo de combustível, quanto que dá 1 quilômetro aqui, pessoal? Fazendo essa continha, nós vamos ver que dá 6 sobre 10. Olha, então 6 sobre 10, isso aqui dá 0,6. Se vocês fizerem essa divisão aqui, vai dar o quê? 5 sobre 12. Vamos calcular aqui. Calque. Vamos pegar a calculadora que é deixar do nosso lado. Está aqui. 5 dividido por 12. Olha só, eu estaria pagando 41 centavos. Agora eu estou pagando 60 centavos. Mas vamos fazer o quê? Vamos calcular essa diferença. Ele já disse que teria aumentado. A diferença por quilômetro, então, é 6 sobre 10 menos 5 sobre 12. Tirando o mínimo, porque são duas frações, eu vou chegar que essa diferença é de 22 sobre 120. Opa, só que ele quer saber em referência percentual. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa diferença e dividir pelo quê? Pelo valor que eu tinha anteriormente. Qual que era o valor que eu tinha anteriormente? 5 sobre 12. Fazendo essa divisão, 22 sobre 120, multiplica pelo inverso da segunda, 12 sobre 5. Essa continha aqui vai resultar para a gente 22 sobre 50. Quando eu dividir 22 sobre 50, olha só, 22 dividido por 50 dá 0,44, exatamente o valor aqui, ó, que quando a gente transforma em percentual, 44%, alternativa C. Preste bastante atenção, esse exercício, pessoal, ele é muito parecido com o que nós fizemos anteriormente. Qual é o negócio? Ele pede para calcular o erro, que no nosso caso é a diferença, né? A diferença por consumo e por quilômetro, que foi o que eu calculei aqui. E aí, quando ele pede percentualmente, eu divido pelo resultado que era o esperado, porque ele quer saber qual foi o aumento, tá ok? E aí eu vou chegar então aos 44%. Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Vamos para o próximo. Olha só, exercício muito interessante. Sobre o preço de um carro importado, incide um imposto de importação de 30%. Olha aqui, ó. O imposto de importação de 30%. Em função disso, o seu preço para o importador é R$ 19.500. Ou seja, pessoal, esse preço já está com o imposto. Ó. Esse preço já é com esse imposto de 30%. Supondo que o imposto vai passar de 30 para 60, qual será o novo preço do carro? Olha só, pessoal, muito simples. Eu tenho que saber qual que é o preço de custo desse meu carro. Se eu sei, então, que 19.500 já é o preço com os 30%, lembra, pessoal, 30% a mais eu estou pagando. Então é o valor de custo do carro mais os 30% de imposto. Então isso daqui vai ficar o quê? 1,3 vezes P. 1,3 vezes P igual a 19.500. Esse 3 aqui eu vou passar dividindo, então esse 1,3, 19.500 dividido por 1,3, olha só, 19.500 dividido por 1,3, olha só, eu cheguei que o preço de custo do meu carro agora é R$15.000. Esse aqui é o valor que vai ser referência para eu poder pagar meu novo imposto. Então, como é que eu calculo o imposto? Ele vai sofrer um aumento de 60%. Então, esse é o valor do custo, mais os 60% de aumento, que vai dar 1,6. Multiplicando 1,6 por 15.000, olha só, 15.000 vezes 1,6, eu chego que o valor do carro agora vai ser de R$24.000. Tranquilo, né, pessoal? O objetivo desse exercício era lembrar que eu preciso calcular produtos e lucros e prejuízos,
Mas nesse caso aqui, eu só entendi que o preço de custo já tem que estar em cima do desconto desses 30% e depois eu aplico o novo imposto de 60%. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos para o próximo. Exercício número 15. Uma empresa vende uma mercadoria e vai receber o pagamento em 2 prestações. Opa, parece que eu já vi um caso desse, hein? A primeira no ato da venda e a segunda 30 dias depois. Supondo que o preço à vista da mercadoria seja R$C, que o primeiro pagamento seja C sobre 3, ou seja, 1/3 do valor que devia, e a inflação nesses 30 dias seja de 25%. Calcule o valor que deve ser cobrado no segundo pagamento, de modo que compense exatamente a inflação do período. Pessoal, exatamente o mesmo estilo que nós já fizemos agora há pouco. A grande questão agora aqui é que ele não diz qual que é o valor, ele não diz que é R$1.000, ele diz que é C reais. E, então, quanto que vai faltar eu pagar na minha segunda parcela? O meu produto custa C, ele diz que eu estou dando C sobre 3 de entrada. Então, falta para mim pagar 2/3 de C. Olha só, pessoal, tira o mínimo aqui, né? Uma fração, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, sobre 3, 2/3 de C. Como eu tenho uma inflação de 25%, significa que eu tenho que pagar 25% a mais. Ou seja, desse valor que eu estou devendo, vou ter que pagar a mais 0,25, que é 25%. Então eu tenho que pagar 1,25% desse meu saldo. Se eu fizer essa continha, então fica 1,25 vezes 2/3, 1,25 vezes 2, 2,5. 1 vezes 3, 3, multiplicando os numeradores pelos denominadores. Então vai ficar para eu pagar 2,5 sobre 3 de C. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Um exercício bastante tranquilo. Nós já fizemos um modelo parecido atrás, só que agora ele trouxe para a gente com uma variável C. Ele não deu um valor exato. Vamos para o próximo? Olha só esse exercício aqui da UFMG. Uma loja oferece 2 formas de pagamento a seus clientes. 10% de desconto sobre o preço anunciado, 10% de desconto, presta atenção, sobre o preço anunciado se o pagamento for à vista. Ou o preço anunciado dividido em 2 parcelas iguais. Uma no ato da compra e a segunda no 30º dia após a compra. Percebam, pessoal, que os vestibulares, de um modo geral, eles gostam muito de trabalhar essa questão de porcentagem com esse objeto de compra e venda. Tá ok? Vocês vão ver que a gente já fez alguns exercícios e nós ainda temos alguns mais pela frente. Tá bom? Então vamos lá. A taxa mensal de juros efetivamente cobrada no pagamento parcelado é D, é o que ele pede para a gente calcular. Vamos considerar então que o preço da mercadoria é P. A gente não sabe quanto que é mercadoria, mas então a gente vai dar uma letrinha para ela, vamos chamar de P de preço. E ele diz o que? Primeira informação, se o meu pagamento for à vista, eu vou dar 10% de desconto. Opa, se eu estou dando desconto, é menos em cima do valor total que eu tinha. Então, em cima do meu valor, 10% que corresponde a 0,1, eu vou pagar quanto do meu produto? Vou pagar 0,9 do meu produto. Olha só, se eu tenho um exemplo aqui, se meu produto vale R$1.000 e eu vou dar 10%, então eu vou multiplicar por 0,9, quanto que eu estou pagando no meu produto? R$900. Tá ok? Entenderam a ideia? Voltando então aqui para a nossa tela. E se for a prazo, professor, que é o que ele está querendo? Ele está dizendo o seguinte, eu vou dar 50% à vista. Ou seja, eu estou dando meio de P. E ainda fica o quê? Fica mais meio de P para a segunda parcela. Então, como é que eu calculo os juros do que eu estou pagando? Olha só, vamos pensar comigo. Está faltando quanto para mim pagar? Opa, está faltando pagar na segunda parcela. Opa, aqui ó. Está faltando pagar meio. Só que quanto? Meio eu já paguei, né? Eu já paguei. Quanto que está a diferença aqui, professor? Opa, é 0,4. Por que 0,4? Porque eu estou comparando em relação ao pagamento à vista. Se eu estou dando 50% na primeira, para a segunda ficaria faltando 0,4. Por quê? É 0,9 o total. Só que como eu vou pagar 0,5 e não 0,4, significa que eu estou pagando 0,1 de juro. Ou seja, estou pagando 10% de juro entre o preço à vista e o preço da parcelada. E aí, como ele quer saber o valor percentual,
eu tenho que pegar o quê? Opa, os juros que eu estou pagando, que é 0,1, dividido em relação ao valor que eu teria que estar pagando. Que eu teria que estar pagando 0,4 em relação ao preço à vista. Dividindo 0,1 por 0,4, eu cancelo o P com P, fica 0,1 sobre 0,4, vai dar 0,25, ou seja, 25%. Eu estou multiplicando por 100 aqui. Meu valor percentual de juros para a segunda parcela, ou quando a compra, na verdade, a compra ela é dividida em duas parcelas, é de 25%. Bastante tranquilo. Onde é que está o X da questão, pessoal? Entender que tudo ele está comparando o preço a prazo com o preço à vista. Tá joia? Aqui, se ele tivesse feito o preço à vista em duas vezes, eu estaria pagando meio, por exemplo, na primeira e 0,4 na segunda. Só que como ele está fazendo a prazo, é meio na primeira e meio na segunda. Meio vezes o 0,4, menos o 0,4, está faltando então ele pagar 0,1, e isso aqui é os juros que está incidindo. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Vamos para o próximo. Olha só, uma loja vende seus artigos nas seguintes condições à vista com 30%, sobre o preço da tabela, ou no cartão de crédito com 10% de acréscimo também sobre o preço de tabela. Um artigo sai à vista por 7 mil. Quanto que vai sair no cartão? Esse é muito simples, pessoal. Olha só, ó. Ele vende à vista com 30% de desconto. Se eu estou dando desconto, eu faço 1, que é o valor do produto, menos 30%, que é 0,3. Ou seja, do valor do produto eu estou pagando 0,7. 0,7. E quanto que ele faz? Ele fala aqui, ó, sai 7 mil à vista. Então, 70% do valor do produto no valor de 7 mil significa que o meu produto custa quanto? 10 mil reais. Olha, faz a conta, é tranquilo, né? 30% de 10 mil é 3 mil. 10 mil menos 3 mil, 7 mil. Opa, voltei aqui no valor de 7 mil, significa que a minha conta está correta. Então, esse é o valor do meu produto. E aí ele está querendo dizer o seguinte, ó, no cartão vai ter um acréscimo de 10%. Se ele vai ter um acréscimo, eu vou somar então os 10% ao valor do meu produto. Então vai ficar o quê? 1 mais 0,1, 1,1 vezes o preço do meu produto. Sendo que o meu produto vale 10 mil vezes 1,1, 11 mil reais, então vai sair esse meu produto no cartão. Tranquilo? Percebo que até a gente tem que prestar atenção no momento de compra nossa, trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes a gente não faz essa continha. Ele diz que ele dá um desconto no preço à vista e vai ter um acréscimo dos juros do cartão se for para ser dividido. Dependendo do valor, pessoal, faça a conta. Vale a pena realmente pagar à vista. Tá ok? Olha só a diferença. Ele está saindo de 7 mil reais à vista para 11 mil reais no cartão. 4 mil reais de diferença. É muita coisa. Espero realmente que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, assista de novo. Vamos para o próximo exercício. Olha esse daqui, pessoal. Um negociante, ao falir, só pode pagar 17 sobre 36 avos do que ele devia. Se ele possuísse mais R$ 23.600, conseguiria pagar 80% da dívida. Quanto que ele devia? Olha só, então, vamos dar os nomes aqui para as nossas variáveis. P é o quanto ele vai pagar, D é o quanto ele devia. Olha só, primeira equaçãozinha aqui, ó. P é igual ao quanto ele devia vezes 17 sobre 36. Opa, por quê? Olha só para a primeira frase. Ele só pode pagar 17 sobre 36 do que ele devia. Quem é o que ele devia? É o D. Então ele só pode pagar 17 sobre 36 do que ele devia. Segunda equação, pessoal. Ele diz o seguinte, se ele pudesse pagar mais 23.600, ou seja, se ele tivesse 23.600 a mais, por isso que eu tenho um maisinho aqui, ele conseguiria pagar 80% daquilo que ele devia. Ele conseguiria pagar 80%, que é 80 sobre 100 do que ele devia. Então eu tenho essa equação 1 e tenho essa equação 2. Presta atenção que nessa equação agora, eu tenho o P e tenho o D. Nessa eu tenho o P e eu tenho o D. Só que eu sei que o meu P, ele também pode ser substituído por quanto? O 17 sobre 36 de D, que é o que a minha primeira equação disse.
Substituindo então essa equação 1 na equação 2, eu caio aqui embaixo, ó. No lugar do P, eu substituo por 17 sobre 36D, e o resto eu copio, ó, mais 23.600 igual. Quando eu simplificar, corto zero, 8 sobre 10 ainda simplifica por 2, vai dar 4 sobre 5. Então isso aqui fica 4D sobre 5. Tirando aqui o mínimo, pessoal, fazendo as continhas, eu vou ter então que D vai ser 23.600 vezes 180 sobre 59. Fazendo essa operação de multiplicação e divisão, eu vou chegar que o que ele devia era R$ 72.000. Entenderam, pessoal? Olha só, as frases elas são muito claras e para montar as equações. Eu acho que o grande segredo está na montagem das equações. Eu vou falar novamente, só para vocês entenderem. Então, a primeira frase diz que ele só pode pagar 17 sobre 36 do que ele devia. Então, ele só pode pagar 17 sobre 36 avos do que ele devia. Isso é o que ele pode pagar. Essa é uma informação. A segunda diz que se ele tivesse 23.600 a mais, ele conseguiria pagar 80% da dívida. Ou seja, daquilo que ele pode pagar, se ele tivesse mais 23.600, ele pagaria 80% da dívida. E aí é substituição da equação 1 na equação 2. E o resto é só continha. Espero que vocês treinem bastante as continhas para não errar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exercício, pessoal. Olha só. Qual é o preço de custo de uma mercadoria vendida por R$ 125 com prejuízo de 20% sobre o preço de venda? O prejuízo é sobre o preço de venda. Isso faz a diferença, pessoal. Olha só, vamos chamar de preço de custo PC e preço de venda PV. O preço de venda, ele está dizendo aqui, ó, uma mercadoria vendida por 125. Então, o preço de venda eu sei que é 125. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, qual vai ser o preço de custo que ele quer saber quando você tem 20% de prejuízo sobre o preço de venda. Aí é a formulazinha que faz toda a diferença. O preço de venda, então, agora, né, que eu tenho, ele é dependente de quem? Do preço de custo menos 20%, que é 0,2, só que sobre o preço de quem? Sobre o preço de venda. Isso daqui é o que faz toda a diferença. O preço de venda, eu sei, é 125. Então, seria a mesma coisa que dizer aqui. O preço de venda 125 é o preço de custo menos 20%, ou 0,2 sobre o preço de venda. Quando eu fizer essa equaçãozinha aqui, opa, aqui está negativo, se eu passo ele para o primeiro termo, esse 0,2 vai positivo. 0,2 PV mais 1 PV é 1,2 PV. Esse aqui é o meu preço de custo. Se eu for substituir então, pessoal, ó, preço de custo é 1,2 vezes o meu preço de venda. Meu preço de venda ali é R$ 125. Opa, 1,2 vezes 125, meu preço de custo é R$ 150. Professor, onde é que está o pega da questão? O pega da questão está onde ele disse que o prejuízo é sobre o preço de venda. Então aqui, ó, se você tivesse colocado que é menos 0,2 PC, que seria sobre o preço de custo, ou seja, no preço de custo ele teve 20%, estaria errada a sua equação. Então perceba que o meu preço de venda é o preço de custo com o prejuízo em relação ao preço de venda. Muita atenção no texto, pessoal. Com certeza ele teria numa prova de múltipla escolha o outro valor a ser calculado. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para mais um exercício. Olha só esse exercício do Mackenzie. Um comerciante comprou uma peça de 50 metros por R$ 1.000. Se ele vender 20 metros com lucro de 50%, 20 metros com lucro de 30% e 10 metros pelo preço de custo, qual que é o lucro total? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, qual é o preço do metro dele? Ele disse que ele comprou 50 metros por R$ 1.000. Então o preço de custo dele é de R$ 20 por metro. Como é que ele fez o cálculo para saber qual é o lucro? Vamos por partes. Ó. Na primeira parte ele diz o seguinte, ó, 20 metros ele ganhou 50%. Ou seja, em 20 metros, que eu peguei o meu preço de custo, que é R$ 20, vezes 20 metros, se ele teve 50% de lucro, é 1 mais meio. Lembra a equação de lucro, pessoal?
Lucro é o valor original mais a porcentagem do lucro. Como é 50% mais meio. Olha a próxima etapa. Ele pegou mais 20 metros com 30%, 1 mais 0,3, e o preço dele é R$20 também, um metro. E aí, o terceiro caso que ele disse, ele vendeu 10 metros ao preço de custo. 10 metros ao preço de custo. Tudo isso aqui, se eu tirar de R$1.000, que é o valor que eu paguei, e dividir por R$1.000 porque eu quero em percentual, eu acho o valor do meu lucro em percentual. Fazendo as continhas então, pessoal, 20 vezes 1,5 vezes 20 dá 600. 20 vezes 1,3 vezes 20, 520. 10 vezes 20, 200. 600 com 520, com 200, aqui vai dar 1.120, 1.320. 1.320 é quanto eu ganhei vendendo toda essa peça, que eu tinha pago quanto? R$1.000. Ou seja, eu tive R$320 de lucro. Eu tive R$320 de lucro. Mas como ele quer saber esse lucro em percentual, eu divido por 1.000, que foi o valor que eu paguei. 320 sobre 1.000 vai dar 32 sobre 100, ou 32%. Olha aqui, resposta D. Esse aqui é um exercício bastante tranquilo. Ele testa novamente as questões de lucro e prejuízo. Eu poderia ter feito individualmente, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu podia ter feito quanto que ele ganhou com 50%, quanto que ele ganhou com 30%, quanto que ele ganhou, no caso não teve lucro, mas por quanto que saiu esses 10 metros, soma tudo individualmente, tira do preço que ele pagou, porque lucro é tudo que você ganhou vendendo, menos aquilo que você pagou. Você ia chegar nos mesmos R$320 de lucro, e aí você ia dividir por quanto? Pelo preço que você pagou para achar em percentual. E aqui está tudo numa única equação, mas daria para ter feito de forma bem divididinha também. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Um exercício bom de prova esse, hein, pessoal? Vestibulares gostam muito de cobrar exercícios de prejuízo e de lucro, como vocês têm visto. Esse exercício número 30, olha só, caiu na FUVEST, um exercício com continhas a serem feitas, mas umas continhas bastante tranquilas. Ele disse o seguinte, olha: Pedro e João são concorrentes na venda de carnes. Olha, concorrentes. Em maio eles venderam o mesmo número, ou seja, o que o João vendeu é igual ao que o Pedro vendeu em maio. Em junho, Pedro conseguiu aumentar 32% de suas vendas. Porém, nesse mesmo mês, em junho, as vendas do João foram 25% superiores ao do Pedro. Essa palavrinha aqui, ó, 25% superior ao do Pedro, é a que resolve a nossa equação e que a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí ele pede o seguinte, ó, em relação ao mês de maio, qual foi o aumento da venda de João? Vamos por partes então, pessoal. Vamos chamar de que vendas de maio corresponde a M. As vendas de Pedro foram 30% superiores a mais do que maio. Ou seja, ele vendeu o que ele vendeu em maio, mais 32%. Ou seja, ele vendeu 1,32 em relação a maio. E aí ele diz o seguinte, ó, isso aqui é lucro, tá, pessoal? Trabalhando com a ideia de lucro, eu estou vendendo a mais. Então eu somo esses 32% ao mês de maio. Eu vendi 1,32 em relação ao mês de maio. João, ele teve 25% superior, só que quem? A Pedro. Opa, 25 superior a Pedro. Então ele teve 1,25 em relação ao Pedro. Mas quem é Pedro, pessoal? Pedro é 1,32M. Quando eu substituo 1,32M nessa equação, eu faço 1,25 vezes 1,32M. Calculando 1,25 vezes 1,32, e essa era a única continha do exercício mesmo, eu chego a 1,65M. Lembrando que M é maio, olha só, M corresponde a maio. Ou seja, João teve um aumento de 65% em relação ao mês de maio. Ó. 65% superior ao mês de maio. Letra E. É um exercício muito comum que a FUVEST gosta de tratar. Ele não te deu números em relação à venda, mas ele te deu cálculos de porcentagem. Tá joia? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiveram com alguma dificuldade em algum dos exercícios, revejam quantas vezes forem necessárias,
procurem entender, procurem fazer sozinhos, verificar os seus erros, e eu espero que vocês possam melhorar o conteúdo de vocês de conhecimento em relação à questão de porcentagem. Desejo um grande abraço para todos. Obrigado.